anteriores, nós tivemos a oportunidade de apresentar para você os diversos polímeros existentes, bem como suas utilizações. Apresentamos a sua composição, as suas fórmulas moleculares, as suas características e hoje efetuaremos a resolução das atividades do capítulo 24, porém, antes de efetuarmos a resolução de exercício, eu achei por bem montar uma rápida revisão para que a gente pudesse relembrar o que foi trabalhado e, consequentemente, facilitar a nossa tarefa principal, que é a resolução das atividades do seu capítulo 24. Para começo de conversa, eu trouxe para vocês aqui os principais polímeros e as suas aplicações. Quando você for olhar o que é o polímero propriamente dito, você deve procurar a estrutura que origina toda a sequência dessa cadeia carbônica. Veja essa situação aqui, por gentileza, antes de olhar para nome ou abreviaturas. O que é que você percebe aqui? Nessa estrutura, dentro desse parêntese, nós temos dois carbonos. Dois carbonos, na química, et. Ligações simples, an, terminologia o. Essa estrutura aqui é um etano. Quando você está diante de um etano, a estrutura que você vai trabalhar, obviamente, vai ser quem? Nas suas condições de composição, você vai estar diante do etileno. Essa letrinha N aqui significa quantidade. Então, quando eu coloco o etano, entre parênteses, com N, estou dizendo que ele vai se repetir várias vezes. Então, o que é que eu vou ter aqui? O por que poli? Porque são muitos, etileno. Polietileno. Está aqui ele, ó. Esse é o polímero polietileno. Se você quiser conhecer a abreviatura, eu até coloquei aqui nesse quadro, a abreviatura do polietileno é PE. Onde é que a gente encontra o polietileno? Você, quando pede um sanduíche através dos fast food da vida, ou quando você armazena alimentos que você utilizou em sua casa e sobrou de uma determinada refeição, aquele filmezinho em plástico, aquele plástico fino, serve para recobrir os alimentos, para que você possa embalar e evitar a deterioração. Aquilo ali é o polietileno, ok? Então, primeiro polímero para a gente relembrar, polietileno. Qual a característica dele? O etano, várias vezes, dois carbonos, ligações simples, etano, porque se tivesse dupla era eteno, ok? Veja a segunda situação, olhe para cá, um carbono, dois carbonos, três. Três é o quê? Prop. Ligação simples an, propano. Vai me originar quem aqui? O propileno. Que polímero é esse? Quem é esse N? É a quantidade que você vai ligar um no outro. Você vai ficar repetindo ele várias vezes. Então, isso aqui seria quem? O polipropileno. Olha aqui, polipropileno. Se a abreviatura do polietileno é polietileno PE, polipropileno vai ser PP. Pronto. Vanks, onde é que eu encontro o polipropileno? Sabe aquelas recipientes plásticos, por exemplo, que a sua mãe gosta muito de ter lá na cozinha? Aquele recipiente plástico que a gente compra, o pote de sorvete. Estas estruturas são polímeros obtidos da sequência repetida do propano. Vários propilenos juntos. A vasilha plástica, portanto, seria um exemplo de polipropileno. Vanks, polímero não é difícil? Claro que não. Além de não ser difícil, ele permite nos relacionar com o nosso dia a dia, o que é mais fácil ainda, tá? Terceiro polímero que eu trouxe para você aqui foi o polímero chamado borracha natural, também conhecido como manta. Olha aqui, você já deve ter visto muito isso aqui, muito utilizado. Você pode utilizar, por exemplo, nos veículos, você pode utilizar na separação de superfícies, na cobertura de determinados materiais. Como é que ele se dá? Bom, nessa estrutura nós vamos ter uma situação interessante, porque vai nos remeter lá para o estudo de isomeria, posições geométricas cis e trans. Lá na isomeria geométrica, quando a gente trabalha a avaliação dos isômeros, a gente encontra, por exemplo, uma isomeria que quando os seus ligantes idênticos estão ao mesmo lado, a gente chama de isomeria geométrica cis. Quando estão em lados opostos, a gente chama de isomeria geométrica trans. Na borracha natural, algo se assemelha, por quê? Porque você vai ter uma dupla ligação e aqui, ó, estruturas que você vai condicionar a sua composição ou sua formação. Quando você encontrar carbonos ligados por dupla ligações e ligados a eles ramificações como metil, aqui nós temos, ó, você vai estar diante da borracha natural.
Borracha natural, por dedução, a gente poderia achar que a nomenclatura dela seria ou a abreviatura BN, né? Mas não é. É NR. NR. Essas duas relações de borracha natural e a borracha que utilizada, por exemplo, na vulcanização, são muito parecidas. Não entendi. Olha para cá. Olha essa da manta e olha para o pneu. Basicamente, elas são constituídas de uma estrutura muito, mas muito semelhante, muito próxima. O que difere a manta da borracha do pneu é que uma em relação à outra tem maior, vamos dizer assim, rigidez. O pneu tem uma borracha mais resistente, menos submetida à força de tração. E o que é que a gente consegue visualizar diferente entre a borracha natural e a borracha utilizada, por exemplo, para a confecção dos pneus num processo de vulcanização? O que tem diferente é o seguinte: olha a estrutura da borracha aqui em cima. Carbono dupla aqui embaixo da borracha, do polibutadieno. Carbono dupla. Tá vendo? Você consegue visualizar isso? Pois é. O que é que acontece aqui? Aqui eu tenho uma ramificação metil, metil e mais um metil. Aqui eu só tenho duas, ó. Lá eu tenho 3. Aqui eu tenho uma valência livre com o hidrogênio. Aqui eu tenho 2. Se você fosse fazer a nomenclatura desses compostos, se você se interessasse em saber o nome deles, você escreveria o quê? Aqui você tem 1, 2, 3, 4 carbonos, então seria metil, butadieno. Ó, carbono 1, 2, 3, 4, você poderia chamar isso aqui de 2-metilbutadieno. Aqui, você também tem butadieno, ó, 1, 2, 3, 4. Opa, desculpa, não tem esse di, cometi um equívoco, perdão. Dieno, se eu tivesse duas duplas, tá? Aqui é 2-metilbuteno. Tá? E aqui, 1, 2, 3, 4, aqui seria também quem? Buteno. O que é que difere de um para o outro? É que lá na estrutura da borracha natural nós temos uma ramificação metil. Ó. Se eu chamar isso aqui de cadeia principal, ó, esse aqui seria uma ramificação metil. Aqui nós temos a cadeia principal, nós não temos ramificações. Ok? Então, quando você estiver trabalhando com a borracha natural e o polibutadieno, materiais específicos que são polímeros para a confecção da manta de borracha e do pneu, respectivamente, o que muda neles? Uma ramificação metil, tá? Uma ramificação metil. Nomenclatura, borracha natural, nomenclatura, polibutadieno. Esse polímero aqui, a borracha natural, esse aqui é o polibutadieno. Qual a diferença principal aqui? É com relação à rigidez de ambos e na montagem. Nós temos ambos partindo do buteno. Só que na borracha natural você acrescenta uma ramificação metil, é o metilbuteno. E no polibutadieno não tem isso, ok? Bom, vamos para o próximo polímero. Dê uma olhadinha aqui. Aqui nós teríamos quem? Teríamos o eteno, né? Só que aqui você percebeu que saiu um hidrogênio, entrou um cloro. Tá vendo? Ó? Saiu um hidrogênio, entrou um cloro. Então esse aqui é o cloroeteno. Cloroeteno. Quando você estiver diante dessa estrutura, você está diante de um dos polímeros mais usados na nossa rotina diária. Um dos mais usados, uma das coisas que a gente mais utiliza, sabe o que é? São os materiais conhecidos como poli. Por que é poli? São muitos. Cloreto, porque tem o cloreto. Divinila, você está trabalhando com o carbono. Tá? Poli é o cloroetano. Etano, eu coloquei o en, mas é a ligação simples. Esse policloreto de vinila, isso aqui nada mais é do que o famoso PVC. Quem é que é o PVC? Policloreto de vinila. Onde é que a gente utiliza isso? Se você for lá na loja do pai da Ana Júlia, você vai encontrar esse arsenal de utensílios na parte hidráulica da construção civil. Todas aquelas estruturas, aqueles T's, aquelas estruturas de encanamento, válvulas, estruturas de encaixe, ó aqui, tudo voltado para a parte hidráulica de encanamento de uma residência, é feito de quê? Policloreto de vinila. O que é isso aí? São etanos que, substituídos um dos hidrogênios por um cloro, formaram o cloretano, e você faz esse cloretano ligado entre si várias vezes.
Então aqui eu já apresentei, relembrando contigo, o polietileno, o polipropileno. Vamos lembrar principalmente das aplicabilidades. Onde é que eu uso o polietileno? É aquele plástico que cobre alimentos. Polipropileno, nas vasilhas. A borracha, nas mantas. O polibutadieno, vulcanização dos pneus. O policloreto de vinila, na produção de peças utilizadas na parte hidráulica de uma construção. São as peças de encanamento. Outro muito comum, tudo muito presente na nossa vida, sem dúvida. Olha esse aqui. Vanks, o que é isso aqui? Aqui você tem carbonila, aqui você tem um éster, e aqui a carbonila entre carbonos, isso aqui é uma cetona. Carbonila com oxigênio, isso aqui é um éster. Ó, oxigênio ligado a outros carbonos, se eles estiverem entre dois carbonos, é um éter, e por aí vai. Essa estrutura grande que eu tenho aqui, ó, carbonila, núcleo benzênico, grupo funcional do éster e mais alguns carbonos, isso aqui para mim é o polietileno tereftalato. Nossa, que coisa estranha. Polietileno tereftalato. É estranho, mas você vive com isso aqui quase que toda semana. Sabe como é o nome disso aqui? É a garrafa PET. Aquela garrafa que você embala água mineral, aquela garrafa que vem com o seu refrigerante preferido, aquela garrafa que você tem dentro até mesmo da sua geladeira. No dia de hoje, se você duvidar, você tem o polietileno tereftalato dentro da sua geladeira. Isso aqui tem como simbologia, e a gente conhece mais por aqui, PET, garrafas PET. Próximo item, eu vou pegar o silício e vou fazer o uso do silício em duas quantidades, ou seja, 2 unidades, ligado a oxigênio e ao redor deles, ramificações metil. Olha aqui, ó. Tá vendo? Silício, entre eles um oxigênio, e 4 carbonos vinculados a esses silícios. Essa estrutura me dá o tão famoso silicone. O problema que a gente fala em silicone não tem simbologia não, é que normalmente se faz uma vinculação silicone somente ao aspecto de visualização, aspecto estético, né? Você coloca muito comum hoje em dia as próteses de mama para ficar com os seios mais fartos, as próteses nas nádegas para ficar com o bumbum mais, vamos dizer assim, chamativo. Tudo isso é utilizado silicone, mas o silicone não tem só essa finalidade, meus amigos, tá? O silicone também pode ser feito prótese de outras situações, de próteses que servem para reparação ou para dar a um indivíduo, por exemplo, maior mobilidade. Aquele que tem amputação de um membro superior, um membro inferior, que perdeu uma mão, que perdeu um braço, tudo isso é feito com silicone, tá? E a base de quê? Silício. 2 silícios, 1 oxigênio, 4 carbonos. Essa estrutura, quando você utiliza ligada a ela mesma inúmeras vezes, você vai formar um polímero chamado silicone. Outra estrutura muito conhecida, olha aqui, isso aqui é uma amida. Ó, isso aqui é uma amida. Amida, Vank? Sim, amida. Carbono entre oxigênio, ó, carbonila entre oxigênio, isso aqui é uma acetona. Nitrogênio com hidrogênio, isso aqui é uma amina, lá das funções orgânicas que nós estudamos. Quando você tem carbonila, quando você tem a amida, quando você tem a função amina, isso numa estrutura só, e se repete várias vezes, você vai estar diante de um outro material muito, mas muito conhecido nosso. Quem? O nylon. O nylon, ele é utilizado na fabricação de roupas, calçados, não necessariamente calçados, mas roupas, casacos, calções, camisetas esportivas, tudo isso aí tem o quê? Tem o nylon. O próximo é o teflon. O que é o teflon, Vanks? Teflon é o etano substituindo 4 hidrogênios por flúor. Aí você vai ficar com quem? Quem é esse moço aqui? Quem seria o nome desse moço aqui? Ó. Quem seria o nome? Quem teria esse nome aqui? 4 flúor. Tetrafluoretano. Tetrafluoreto etano. Tetrafluoretano. O que é isso aqui, Vanks? Isso aqui é o teflon. Vanks, o que é o teflon? Teflon, amigos, é aquele antiaderente que a gente encontra em algumas panelas, algumas frigideiras, alguns recipientes para ferver água, chaleiras, aquela cobertura com aquele material num tom chumbo,
num tom escurecido. Hoje em dia, a indústria ela pega o Teflon e apresenta de várias cores diferentes para facilitar a comercialização. Esse antiaderente ele é muito eficiente, porém ele exige ao seu usuário que não deixe, por exemplo, de ter sempre à mão uma espátula de silicone ou de plástico ou de madeira, porque quando você mantém contato desse antiaderente destas panelas de Teflon com metal, corre o risco de estragar, de riscar, e ele começa a liberar substâncias ou materiais que não são lá muito, vamos dizer assim, favoráveis à nossa saúde, tá ok? Esse aqui seria quem? O Teflon. Vanx, esse último aqui, essa estrutura aqui o que é? Núcleo benzênico, isso aqui carbonila, outra carbonila, temos também aqui a amida, função carbonila ligada a nitrogênio. O que é isso? Isso é o Kevlar. Alguns chamam de Kevlar, a nomenclatura é Kevlar. E para que ele serve? O Kevlar é um polímero muito resistente, produzido principalmente para confecção de coletes à prova de bala, que a polícia utiliza e os bandidos também. Aqui temos mais dois polímeros importantes. O estireno. Vanx, qual é o estireno? Olha só. Aqui nós temos a presença do carbono e do nitrogênio ligado por uma tripla ligação. Por que está na tripla ligação? O carbono faz 4 valências e o nitrogênio faz 5. O carbono é da família 4A e o nitrogênio é da família 5. Essa estrutura onde você tem a presença do estireno, você vai encontrar isso na confecção de um polímero mais resistente, mais duro, que a gente encontra, sabe aonde? Nas garrafas térmicas. Olha só, nas garrafas térmicas. E o último, muito comum nas escolas, quando a gente trabalha principalmente com educação infantil, o famoso EVA. Professora de séries iniciais ama esse material. EVA. O que é isso, Vanx? Etileno, acetato de vinila. Etileno, acetato de vinila. Essa estrutura, quando se apresenta na sequência de ligações, forma o etileno acetato de vinila, também conhecido como EVA. Esse material você utiliza, por exemplo, para fazer letras, números, fazer tapetes, fazer decorações de sala de aula, etc. Esses polímeros, portanto, amigo e amiga, são os que a gente teve a oportunidade de estudar na aula passada, com mais alguns momentos falando sobre eles, para que a gente pudesse fazer os exercícios. Eu achei interessante que nós fizéssemos esta revisão. Obviamente, na aula anterior, eu fiz uma aula mais longa. Se você tiver lá nos seus canais de comunicação, for buscá-la, você vai ver que a aula ficou muito mais extensa, porque eu trouxe um leque de polímeros muito maior do que esses que eu fiz agora a revisão. Em função do nosso tempo, a gente não pode ver todos eles. Fizemos uma seleção de alguns e agora a gente vai partir efetivamente para a resolução de exercícios. Lá na sua apostila ela diz assim, ó: polímeros são macromoléculas formadas por repetição de unidades iguais, os monômeros. Lembra que eu falei para você? Você tem lá você tem aqui esse nosso amiguinho aqui várias vezes, ó. Isso aqui é o etileno, Nzinho, que são muitos. Isso aqui seria o polietileno, um exemplo. Aí ele fala assim: a grande evolução da manufatura dos polímeros e a diversificação das suas aplicações caracterizam o século XX como o século do plástico. Uma pergunta básica aqui para nós. Dizer que o século XX é o século do plástico, que a gente utiliza muitos polímeros, isso é bom para a natureza? Efetivamente não. Por quê? Porque os plásticos, os polímeros de uma maneira geral, são difíceis de serem eliminados da natureza. O tempo necessário para a sua eliminação é muito grande. Então vamos aqui, ele colocou para nós 5 polímeros e ele pede para que a gente desse uma analisada para saber quais são eles. Eu vou escrevê-los aqui do lado. 1, 2, à medida que eu for identificando contigo, depois a gente procura a alternativa certa, tá bom? O primeiro polímero que a gente apresenta aqui para vocês, ele tem carbonila com nitrogênio, que é a amida, ó, carbonila com nitrogênio. Quem é esse moço, Vanx? Moçada, esse aqui, amida várias vezes, isso aqui é como se tivesse o N, amida várias vezes. O que é isso? É poliamida. A poliamida nada mais é do que a produção de quem? Do nylon. O fio de pescaria, o colete é o Kevlar. Aquela roupinha lá que a gente utiliza, proteção da chuva, né?
Exatamente, aquele casacozinho de nylon, aquilo ali é poliamida. Vamos para a segunda. O que é que a gente tem aqui? Nós temos o carbono na condição de etano com 4 flúor. Quando eu estou nessa condição com tetrafluoetileno, tetra são 4. Tetrafluor, por que é etileno? 2 carbonos. Tetrafluoetileno, quem é esse moço, Vanks? Esse moço aqui é aquele material, tetrafluoetileno, é aquele material que a gente coloca revestindo as panelas, as frigideiras, as leiteiras. Como é o nome dele? Como é que eu vou chamar isso aqui? Isso aqui é o poli. Quantos flúor tem lá? 4. Tetra, fluor, etileno. Isso aqui é o teflon, amigos. Esse moço aqui é o teflon. Bom, lá no terceiro, o que é que a gente tem aqui? Vamos, a gente tem um hidrogênio que foi retirado e colocado no lugar dele, aqui na terceira, o cloro. Ah, estou vendo aqui. O que é que vai acontecer aqui? Quando nós estamos na estrutura... Desculpa, pessoal, eu pulei a terceira, eu pulei para 4. Isso aqui vai ser o policloreto de vinila, né, que é o PVC, mas eu não estou lá ainda não. Aqui eu tenho o etileno várias vezes. Ó, o etano, que vai formar a estrutura do etileno, várias vezes. Então, esse aqui é o polietileno. Polietileno. Onde é que a gente usa isso aqui, Vanks? Você usa naquele plástico de fácil maleabilidade para que a gente reveste os alimentos, tá? O sanduíche que você compra quando o fast food vem deixar na sua casa. O 4, porque eu tinha saltado, aqui você tem o quê? Aqui você tem o cloreto. Ó, pega só esse aqui que está dentro do parênteses, que já é referência para você. Cloreto de vinila, ou cloreto de vinila. Várias vezes, quem é que ele vai ser ele? Policloreto de vinila. Policloreto de vinila. Eu até falei que era da loja lá do pai da Ana Júlia, lembra? Policloreto de vinila é o PVC. Os materiais utilizados aonde? Os materiais utilizados na parte hidráulica de uma construção, os encanamentos. E o item 5, o que é que representa essa estrutura do item 5? Nessa estrutura do item 5, nós temos, quem é esse moço bem aqui? Isso aqui é um éster. Quando eu tenho vários ésteres, eu tenho um poliéster. Antes eu preciso lembrar das funções. Essa primeira aqui tu teve que lembrar de quem? Da amida, poliamida. Esse aqui quem é? Poliéster. Vanks, o que são poliésteres? Os poliésteres, amigos, são tecidos. Poliéster é uma forma de tecido, é um polímero utilizado para fazer confecção de roupa. Quando você pegar uma camiseta que você comprar numa loja qualquer, você dá uma olhadinha lá na composição dela, tem lá na etiqueta, se tem a presença do tergal, que é um polímero, do poliéster, que é um polímero, ok? Qual é a alternativa que tem? Poliamida, teflon, polietileno, PVC e poliéster. Vanks, a questão número 1, a resposta vai ser a letra C. Ótimo. Na questão de número 2, ele traz para nós aqui o seguinte: analisa as representações dos polímeros sintéticos. O que significa isso? Todos esses polímeros que eu tenho conversado com você aqui são artificiais, são produzidos, né? São produzidos. O que a gente vai fazer aqui? Vamos procurar identificar cada um deles, né? Aqui nós temos o quê? A presença do nitrogênio. Aqui nós temos a presença do éster. E aqui a gente tem a presença do carbono ligado ao nitrogênio por tripla ligação. O que a gente pode fazer? Vamos fazer separadamente para a gente poder se entender. Aqui eu tenho uma estrutura com 2 carbonos, ligado ao carbono e nitrogênio. Isso aqui são vinis, né? Então isso aqui pode ser chamado de polivinílico. No 2, o que a gente tem lá no 2? A gente tem amida, não tem? Ó? Então, carbonilo com hidrogênio, isso aqui é amida. Então eu tenho poliamida. Carbonila com oxigênio é éster. Então aqui eu tenho poliéster. Acabei de falar dele, dos tecidos, né? Lá na questão anterior. Poliéster. Bom, o que a gente vai ter aqui na questão de número 2? Nessas estruturas, seria interessante também comentar com você
como é que a gente consegue fazer a composição desses polímeros. Na aula passada a gente tinha comentado com você que alguns a gente faz por adição, ou seja, juntar vários, e outros a gente faz por condensação. Aqui, ó, polivinílico. Quando você tem aqui o primeiro, que é o polivinílico, ele é um polímero de adição. Você vai juntando vários monômeros e faz com que ele seja um polímero de adição. Já o polímero utilizado da poliamida, quando a gente junta a estrutura do nitrogênio e seus respectivos hidrogênios, que são 3, com a carbonila, a gente chama isso de condensação. Tá? A mesma coisa acontece quando você usa carbonila e oxigênio. Para fazer quem? Carbonila e oxigênio para fazer o éster. Também é o quê? Também é um processo de condensação. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui especificado a formatação deles, como é que faz o processo de sintetização deles na indústria, e tem um nome de cada um. E o item 1 é um polímero polivinílico, originado por adição. Item 2 é a poliamida, originado por condensação. Item 3, um poliéster, originado por condensação. Vanks, tem uma dica para eu saber quando é adição e condensação? Tem. Quando você tiver várias funções orgânicas, como éster, como amida, juntas numa estrutura só de formação sintetizada de polímeros, isso é condensação. Ó, aqui e aqui. Bom, vamos lá. Letra A. 1 e 2 são poliamidas. Não, só o 2. 1 e 3 são polivinilas. Não, só o 1. 2 e 3 são poliésteres. Não, só o 3. 1 é polivinil, sim. Polímero de adição. Opa, é essa. Vamos ver a letra E, porque está errada. 3 é uma poliamida. Não, 3 é um poliéster. Então, a questão número 2, letra D na sua resposta. Na questão de número 3, a gente tem uma questão lá de Campinas, da PUC, diz assim: a baquelite ainda é bastante utilizada em utensílios domésticos e materiais elétricos. Você sabe o que é isso aqui? É aquele polímero muito duro, muito resistente que você coloca no cabo da panela, para segurar a panela. É polímero de condensação, formado pela reação de fenol com formaldeído. Ó, condensação aqui. Já apareceu aqui quem? Funções, ó. Funções orgânicas, exatamente. Você junta na condensação funções orgânicas diferentes e vai eliminar alguma coisa, tá? Você elimina alguma estrutura delas. Aqui ele citou, por exemplo, fenol, só para a gente relembrar das funções orgânicas. O que é fenol? Núcleo benzênico com hidroxila. Falou do aldeído. O que é aldeído? Aldeído é carbonila ligado com hidrogênio. Então, essas estruturas a gente tem que lembrar. Veja só. Aqui ele pegou, ó, fenol, aldeído, e aí juntou isso aqui, eliminando alguém. Quando eu junto funções diferentes e tenho a eliminação de alguma coisa, esse processo denomina-se o quê? Denomina-se condensação. Tá? Isso é a condensação. Vanks, o que é que você tem aqui? Está apertando quem é esse moço? Meus amigos, você tem que olhar para a estrutura e ver o que é que o que é que sobrou, tá? Por exemplo, ó, 2 hidroxilas, aqui não tem nada a ver com ela, você tem que olhar para cá. Os núcleos benzênicos estão aqui, tá vendo? Ó, presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou apagar para mostrar para vocês o que é que sumiu. Ó, o que é que sumiu daqui? Porque o que some é o seu produto de eliminação. Dá uma olhada que essa estrutura das extremidades com os núcleos benzênicos não sofreu mudança de nada. A mudança houve aqui, ó. O que é que você tinha aqui? Você tinha 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Você tinha um carbono e um oxigênio, certo? Vamos lá na segunda parte. O que é que sobrou aqui para você? Sobraram 2 hidrogênios e um carbono. Então, quem é que sumiu daqui? Se você olhar daqui, sumiram 2 hidrogênios e quem mais? Um oxigênio. Então, quem é o produto que foi eliminado? A água. A água foi eliminada. Então, a questão número 3, a resposta era a letra C. Essa é a formatação de exercício envolvendo polímeros. Você tem que ficar atento com esses pequenos detalhes.